Amém. Glória a Jesus. Quem está visitando pensa, nossa, eles fizeram... Vocês vão bater palma mais bonito para Jesus agora, tá bom? Vai, então vai para Jesus. Glória a Deus. Amém. Para quem chegou agora, né, eu fiquei meses aí sem pregar. Então hoje eu estou quebrando o jejum. Só para te contar um testemunho, eu tive no evento da Bethel, só para pastores. Eles tiveram uma conferência no sábado, mas na sexta foi só a liderança da igreja. Estava o Ademar de Barros, a Nívia Soares, né? Uma igreja bem pequenininha, metade da nossa. E ali eu tive uma palavra de Deus, assim, incrível, mas só para você entender por que eu estou aqui hoje. Porque na hora que alguém da equipe veio orar por mim, ele disse assim, filha, o Senhor está te dando permissão para falar. Ele está te dando permissão para falar. Ruja, leão, ruja. E aí eu disse assim, amém. Então agora é o tempo. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que... Gente, estou tremendo. Poxa vida. Acho que isso é bom. Isso é bom, não é bom? É bom. Peraí, que eu já tinha deixado tudo bonitinho aqui. Nós não tivemos, no final do ano, todo final do ano a gente sempre tem um momento de família juntos, uma palavra, uma direção, né, um alvo que nós percorremos durante o ano inteiro. E esse ano, por causa do processo, de tudo aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, nós não tivemos. E meio que parece que ficou uma coisa no ar, não tinha uma palavra para a gente, um alvo. O que nós vamos para como igreja? O que é 2023 para nós, né? 2022, Deus nos deu uma palavra que foi entusiasmo. E nós percorremos essa palavra, perseguimos essa palavra nesse período. E Deus, nesse tempo, né, de busca minha, vai ser um pouco um testemunho, embora não é muito foco, mas só para dar um pano de fundo, tá bom? E dentro dessa situação, Deus me deu uma palavra. E Ele me deu uma palavra que é reset. Diga reset. E essa palavra, a primeira vez que o Senhor me falou, eu tive uma visão e eu vi o desenho, como se fosse um logo, escrito reset. Quem está na mesa? Aqui dentro? O Cláudio? Não sei se o Cídio, quem vocês sabem, mas abrir o Facebook e jogar a capa do Facebook. Consegue jogar a imagem? Porque praticamente foi aquilo. Eu vi o R com uma coroa, eu vi o S, que era o Espírito Santo, e eu vi o T, a cruz. O Senhor me falou, a gente vai fazer essa camiseta, tá? Vai ser a nossa camiseta desse ano. Deus está nos chamando para reset. Então eu não vou tentar esmiuçar tudo que é reset num culto. Nós vamos trabalhar isso num ano. Eu só quero hoje começar abrindo da maneira como Deus me disse que deveria ser. Por quê? Porque eu sei que a gente tem vivido como igreja, e sendo muito honesta, muito franca, um tempo talvez que alguns que não discernem as coisas espirituais pensam que é tumultuado. Mas nada em Deus é tumulto, porque para Deus poder arrumar algumas coisas, às vezes Ele precisa parecer que está bagunçando. Vocês estão me entendendo? Lembra que para Deus trazer ordem, as coisas antes estavam um caos. Então, quando a gente tem a mente de Cristo, nós conseguimos discernir que talvez no meio dessa situação, Deus agora vai começar a botar a casa em ordem. E o que aconteceu? O que é maravilhoso disso? Maravilhoso é que Deus, né, não nos perde de vista. Você pode falar isso para alguém? Deus não te perde de vista. Deus não te perde de vista. Deus não te perde de vista, Gu. Deus não nos perde de vista. Enzo, Deus não te perde de vista. Ele não nos perde. E Ele não me perdeu de vista. E Ele não te perdeu de vista. Fala isso para alguém, porque eu sei que tem alguém aqui que acha que Jesus perdeu. Olha, fala assim, Deus, agora eu vou ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque a gente nunca sabe qual a oportunidade de Deus. Olha de novo e fala assim, Deus não perde você de vista. Deus não perde você de vista. Deus não te perde de vista, Rafa. Amém? Deus não me perdeu de vista.
Eu achei que eu estava meio perdida na minha bagunça santa. Mas Deus não perde ninguém de vista. Então Deus me falou essa palavra reset. E eu sei que às vezes a gente olha e parece assim, o que está acontecendo? E não sei o quê. E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas e Ele falou para mim assim, sabe o que eu quero? Porque nós estamos fazendo quantos anos? 10 anos. E cara, 10 anos é uma história. 10 anos não é uma aventura, 10 anos é uma história. Quem aqui está casado há 10 anos? Há mais de 10 anos. Calma, Marina. Quem está casado há menos de 10 anos? Mas vocês já têm uma história. Para pensar, quanto tempo você está casada, Luane? 7 anos. Cara, em 7 anos, olha tudo que Deus já fez. Olha as lutas que vocês passaram. Olha as coisas que vocês têm enfrentado. 10 anos é uma história. 10 anos não é qualquer coisa. Então você vai olhar para alguém e falar assim, respeita a nossa história. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente chegou agora, né? Respeita a nossa história. Aleluia, ele vai falar hoje, viu? Cantará lá basta, viu? Vai falar. Agora o que eu quero te lembrar, que foi o que Jesus me lembrou. Como que ele começou a movimentar isso? Ele me falou assim, vai começar a ver as fotos lá de trás. E aí eu comecei a abrir foto. E começa, e é álbum, gente, a gente tira foto. Ou porque eu gosto de tirar foto. E era foto. Eu comecei a ver vocês. E ver vocês lá atrás. E me ver lá atrás. E ver tantos que passaram e que foram. E tantos que foram e que voltaram. E tantos que permaneceram. E aí eu queria te lembrar o quê? Que 10 anos, queridos, amados, é um relacionamento longo. É que a gente está no mundo meio fast food, né? Tudo é muito rápido. Tem coisa hoje que não dura nada. Mas não é nada perto do que a gente quer durar. Em nome de Jesus a gente vai jubilar. Amém? Mas 10 anos, já tem crise quem está casado há 10 anos? Vocês viram que o barato fica louco. Vocês viram que vai ficar difícil, estreito. 10 anos você já está enfrentando crise. Eu com 10 anos de casada, eu já tinha enterrado um filho. Eu já tinha passado um deserto financeiro de não ter o que comer em casa. Eu já tinha enfrentado tantas coisas. Já tinha pensado em me separar. Porque às vezes a gente acha que o amor acabou, que o tempo passou. Só que quando a gente permanece, Deus devolve o amor. Deixa eu te contar algo. O pastor ficou na Alemanha 1 mês. Quando ele voltou, Deus fez uma obra. Eu estou tão apaixonada pelo meu marido. Deixa eu te dar um beijinho. Chega. Não, o Raico é assim. Ó. Eu não posso dar muita confiança. Amor, se contenha, você é o pastor dessa igreja. Olha só, mas para dizer que Deus deu essa alegria para quem está casado, amém? Então, Deus devolve a paixão aos nossos olhos. Deus devolve, né? O sentimento, é ou não é, Stephanie? Devolve. Porque não é fácil amar o Léo. Mas Deus, o Juninho, que dirá a Helenzinha com o Lúcio? Mas Deus dá graça. Não é não, Denise? Né? Então, por que eu estou te falando isso? Porque 10 anos é um relacionamento e nem tudo pode ser verão o tempo todo. Quando a gente começa algo, é um verão intenso. Mas depois a gente precisa do inverno que nós estávamos enfrentando. Nós precisamos, porque não é porque a unção acabou, porque a coisa passou, meu tempo aqui deu, não. É porque Jesus quer te levar a um novo nível, um relacionamento tem fases. E o que o Senhor me falou, sabe? Lá atrás, quando vocês começaram, lembra que eu falei, aquele poço nós abrimos. Quando nós chegamos lá, não era nada naquele lugar. Como é o nome dele? Seu Lima. Quem falou? O seu Lima. Ele estava abrindo uma loja. Deus me mandou ir lá, eu entrei e falei, o que vai ser aqui, né? Aí ele falou, nós vamos fazer uma loja, já está praticamente tudo fechado. O que você queria fazer? Eu falei assim, uma igreja. Aí ele falou, mas não dá certo aqui? De repente ele mudou, tá tudo fechado, agora ele me deu oportunidade. E ele disse assim, eu falei, não, mas só tem um banheiro. Um banheiro para uma igreja não funciona, você precisa construir outro. E ele falou, e se eu fizer? Eu falei, se você fizer, a gente vem para cá.
E então, às vezes, a gente quer, quando começa o relacionamento, a gente quer voltar sempre no início, naquela paixão. E Deus me falou, não, vai vir 10 anos para todo mundo. Se você se firmou para casar, os 10 anos vão vir para todos nós. Vocês estão me entendendo? E o que o Senhor me disse, mas sabe o que vocês vão fazer esse ano? Reset. Fala para alguém, reset. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Já te dei um pano de fundo, agora vai entrar na palavra. Pai querido e amado, Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor. Quero te dar toda a honra, toda a glória. Ah, Jesus, não ousaria, Pai, estar nesse altar se o Senhor não tivesse bradado que era o tempo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, cumpre toda a tua vontade, libera as tuas palavras, Senhor, incendeia os corações. O Senhor pediu, Pai, que nenhuma mente passasse por aquela porta sem ser ungida, porque o Senhor quer promover em nós, Pai, um reset na mentalidade. O Senhor quer que as nossas mentes que estão feridas, cansadas, machucadas, Deus, Pai, desanimadas, recebam algo novo e fresco, Pai. Nós sabemos, Deus, que são processos e que o Senhor está começando hoje esse processo em nós, mas nós nos abrimos para isso, as nossas mentes se abrem. Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Nós chegamos aqui com tantas verdades, com tanta justiça, com tanto achismo, Senhor, a gente chega cheio de tanta coisa, mas hoje nós vamos deixar tudo aos teus pés. Nem que tenha sido por tudo ou nada, Senhor, que nós entramos nesse lugar, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Nós estamos rendendo o controle ao Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Pai, toma o teu lugar nesse altar. Deus, nós te damos toda a honra e toda a glória, que essa palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a liberou. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê uma grande salva de palmas a Jesus. Olha a imagem, vocês estão vendo? Olha que coisa linda. E tudo que está ali é o que Deus tem para nós. Aí você pode estar olhando aqui e falar, mas o que é esse monte de tronco? Quem viu que tem uma florzinha nascendo, uma plantinha nascendo? É um reset. E sabe, tudo que está aqui, o óleo derramado, você vai entender conforme eu for pregando. A palavra reset significa reiniciar, reconfigurar, redefinir, para definir, ajustar ou corrigir algo. Então, todos nós hoje com a tecnologia já lidamos com reset em algum momento da vida. Você resetou o celular, o computador, alguma coisa para que ela pudesse funcionar plenamente. Ah, pastor, o que você quer dizer? Deus quer que a gente pega, apaga tudo aquilo que a gente tem e começa do zero? Não, porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, não moveis os marcos antigos. Não é para vocês derrubarem os marcos antigos. Mas muitas vezes, por que nós precisamos de um reset? Porque a gente começa a colocar informações além daquilo que veio de fábrica. Vocês estão me entendendo? Um monte de apps, um monte de achismos, um monte de verdades próprias, um monte de doutrina. E o evangelho é simples. E às vezes a gente está cheio de tantas coisas e o Senhor fala assim, vamos tirar tudo isso de cena e vamos ficar aqui no padrão. Vamos ficar com aquilo que é bom. Vamos ficar com aquilo que está no meu coração, aquilo que vai levar vocês para a próxima estação. Quantos estão me entendendo? Reiniciar significa levar algo ao seu estado original, se livrando da desordem. Quem gostaria de que Deus pudesse pegar você, a sua vida, e se livrar daquilo que está tudo bagunçado? Quem gostaria? Honestamente. Poxa, olha que demais. 80% da igreja, os 20% até o final vão querer também. Como eu preciso que o Senhor entre na minha vida e remova aquilo que está bagunçando o coreto, que está ali, causando, na verdade, está ocupando espaço. Vocês me entendem? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão assim, eu sou às vezes uma acumuladora espiritual. Será que tem mais alguém aqui? Que pega coisas assim, segura, e depois Deus fala assim, vai soltando, solta, não. Mas eu penso, não, mas uma hora essa palavra eu vou precisar para isso. Mas uma hora essa leitura vai ser para que Deus fala assim, não. Se você não usou ela até agora, deixa. Recebe novo. Vocês estão comigo? Então tem muita coisa que não significa que é errada, não significa que não deu certo, significa só que não precisa mais.
não precisa mais. Cumpriu já o seu propósito. Amém? Há tantas coisas em meu coração sobre esse momento. A ser dividido com vocês, a ser liberado sobre vocês, a ser redefinido, a ser restaurado. Resets, eles podem ser suaves, eles podem ser profundos. Às vezes você só vai eliminar, né, algumas coisas, outras vezes você precisa zerar tudo. Agora, quais são as razões para Deus, no nosso caso, fazer um reset? Para que a sua vida precise de um reset. Quando a gente olha um aparelho celular, a razão para ele ter um reset é porque ele fica sobrecarregado, ele começa a ficar lento, ele começa a não funcionar direito, ele começa a bugar. Você começa a abrir as coisas e não funciona, demora muito, fecha sozinho. Tenho certeza que todo mundo aqui, sem exceção, já passou por isso. Então você precisa ir lá e resetar o teu celular, porque ele está sobrecarregado. Retomar a configuração padrão, eliminando funções que comprometeram o seu aparelho. E vai pegando isso e vai aplicando dentro de você. Não pense em ninguém agora. Porque, deixa eu te compartilhar algo. Todo esse processo, quando começou na minha vida, a gente começa culpando algo ou alguém. Isso é real para todo mundo. A culpa é da igreja, a culpa é de João, a culpa é de Maria. Até a hora que você percebe assim, a situação não sai do lugar. Sabe quando a situação começa a mudar? Quando você vai diante de Deus e fala assim, a culpa é minha. Só quando eu tive essa coragem de falar, Senhor, é minha. A responsabilidade é minha. Porque se eu não trago de maneira pessoal, ela nunca vai mudar. Porque eu estou sempre imputando a outro, então se não é minha responsabilidade, eu não vou fazer nada com isso. Mas quando eu trago pessoal, o Senhor começa a trabalhar. É a hora que Ele senta do nosso lado e fala assim, opa, agora a gente tem um diálogo. Agora a gente vai chegar em algum lugar. Agora existe espaço para mim trabalhar na sua vida. Então, redefinir também o reset, os itens de segurança. Lembra quando eu preguei para vocês a respeito do padrão, e eu falei de Sansão, que aonde estava a segurança de Sansão? Em respeitar os limites. Quando você respeita os limites, a segurança. A Bíblia, ela tem inúmeros resets. Rapidamente, o dilúvio foi um reset. A humanidade estava tão corrompida que Deus interveio com um reset. A cruz foi outro reset. Jesus veio resetar a humanidade para que nós pudéssemos andar debaixo da graça e não mais da lei. A cruz foi o reset da lei. Agora vocês vão viver num padrão chamado graça. A lei, pensa comigo que a lei era tudo aquilo que estava sobrecarregando, tudo aquilo que estava tornando danificados os processos e impedindo o relacionamento. Então Deus fala, agora vamos resetar e vocês vão caminhar em graça. Vocês vão ganhar esse upgrade. Antes do dilúvio, Noé ofereceu graça ao construir a arca. Antes da cruz, Jesus ofereceu graça numa das mais escandalosas passagens da Bíblia sobre o amor abundante de Deus. E esse é o tema da minha pregação. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 13. Porque reset é a nossa palavra do ano. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. João 13, versículo 1 diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Que tempo? Vou ler de novo. Dá só um grauzinho para mim, fazendo um favor. Obrigada, Kiko. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Que tempo? O tempo do reset.
Jesus sabia que era o momento em que as coisas iriam mudar de configuração, que havia chegado esse tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Olha que tremendo, o que tem de profundidade. Jesus sabendo que chegara o tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai. O que está acontecendo aqui? Um spoiler. Um spoiler, Jesus já está contando aqui que ele deixaria o mundo e que ele voltaria para o Pai. E aí João que está escrevendo essa passagem, talvez se nós, a Bíblia não foi escrita na força humana, mas na inspiração divina, talvez você não fosse parar para lembrar disso, mas aqui parece para mim como água no deserto. João está dizendo assim, chegado o tempo em que Jesus sabia que iria partir, morrer e voltar para o Pai, aí ele diz assim, tendo amado os seus, os amou até o fim. João faz ele abre esse parênteses gigantesco que a gente passa batido. Você pensa meio fora de contexto, está dizendo que Jesus sabe que é o tempo dele ir. E ele lembra o quê? O que ele nos lembra? Que tendo amado os seus, os amou até o fim. O quanto isso aquece o teu coração essa noite? Tendo amado os seus, os amou até o fim. O apóstolo João, ao escrever, ele para o que está falando e coloca essa declaração bem no meio. E isso é o tipo de coisa que muita gente acha clichê. Isso é o tipo de coisa que está cheio de crente de igreja que acha clichê. Porque ele está dizendo assim, olha, João está escrevendo e fala, então Jesus te ama. Aquela frase que quando alguém fala para você, você diz assim, ai tá, Jesus me ama. E você está vendo alguém evangelizar na rua e a pessoa fala, ai Jesus te ama, ai tá bom, Jesus me ama. E aí talvez muitas pessoas chegam na presença de Deus e começam a desacreditar. Mas deixa eu te falar algo, a Bíblia não tem clichês, ela tem verdades profundas, verdades maravilhosas, que muitas vezes, infelizmente, são ditas por pessoas vazias. Jesus te ama, não é um clichê, nunca vai ser. Ele amou você e vai te amar até o fim. Mas quando você fala isso de um lugar vazio, parece um clichê. Mas quando eu falo isso de uma vida que está em comunhão com Deus, é diferente. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Então nós continuamos lendo. E aí ele vai dizer assim, e eu quero colocar um parênteses, o amor é a base para todo reset. Todo reset que Deus vai promover, a base é o amor. Foi o amor de Deus que permitiu se entregar na cruz, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Uma novidade de vida é um reset. Quantos estão me entendendo? No versículo 2 diz assim, estava sendo servido o jantar, como um lindo banquete que está preparado nesse lugar essa noite, você crê? Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Olha que incrível. Jesus sabia que ele possuía todo poder. Aqui fala para mim e para você que Jesus não estava em nenhuma crise. Ele sabia que ele possuía todo o poder, que ele viera do Pai e que ele voltaria para o Pai. O que é isso, igreja? Identidade. Identidade. Ele sabia quem ele era. Agora, olha que incrível, o inimigo conseguiu implantar do lado de dentro uma semente no coração de Judas, para que ele não enxergasse mais Jesus como ele era. Sabe o que muitas vezes o diabo faz nos nossos corações? Ele coloca uma semente, e a gente começa a olhar as coisas diferente de como via antes. Ele começa a olhar aquela situação,
E ele não enxerga mais Jesus como o Messias de Deus. Ele fala, ele não está mais parecendo alguém que vai trazer para nós a liberdade e vai sentar no trono de Herodes. Eu pensei que ele era um revolucionário que iria, através da guerra, talvez, tomar o poder, mas não é isso que ele vai fazer. E na hora que Judas começou a ver que Jesus não iria fazer as coisas como ele imaginava, a semente já estava plantada. Ele estava cego pela decepção e agora disposto a traí-lo. Judas entrou nesse lugar. No versículo 3 diz que Jesus sabia o que possuía, a quem pertencia e para onde retornaria. A identidade de Jesus lhe permitia servir. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a quem pertenço, eu consigo servir. Mas quando eu me esqueço de quem eu sou e fico procurando afirmação no que faço, suprir as minhas necessidades naquilo que eu desempenho, eu entro num lugar muito perigoso. E esse lugar que começa a distorcer a minha identidade, me faz não ter mais vontade de servir. Então começa a pegar essa palavra, esse pão, e não come de qualquer jeito, não engole às pressas. Luta contra o cansaço, luta agora contra o sono. Eu sei que fez um dia lindo e você deve ter ido para a praia e tinha um sol para cada um, mas agora o sol da justiça está brilhando nesse lugar. Amém? Coma aquilo que Ele está te dando. Porque eu sei que muitos têm perguntado, não tenho mais vontade de servir, não tenho mais vontade de fazer isso. Muito provavelmente, algo já está alterando, adulterando a sua identidade. Você não lembra mais de onde veio, nem para onde você está indo. Jesus, Ele não tinha um poder, Ele tinha um poder absoluto. Ele sabia que todo o poder lhe havia sido dado. E Ele escolhe servir. Gente, isso não é qualquer coisa, isso é muito profundo. Ele escolhe servir. Jesus escolhe servir. E então, a identidade de Jesus lhe permitia isso, porque quem conhece o Pai, se conhece. Vou dizer de novo. Quem conhece o Pai, se conhece. Mas até que você conheça o Pai, você não te conhece. E isso parece tão fácil, porque a gente sabe falar aba, a gente sabe pedir, orar, o Pai Nosso. Então nós acreditamos que nós conhecemos o Pai. Mas se há rejeição no nosso coração, se há carência, se há deformidades, a gente não conhece o Pai. E se nós não conhecemos o Pai, a gente não se conhece. Você não se conhece. Porque ainda não teve um encontro com o Pai. E foi interessante que a menina da Bethel, ela podia ter dito qualquer coisa, e ela sabia que eu estava, Quando você ouve uma palavra de alguém que não sabe nada do que você está vivendo, é muito diferente. Ela virou para mim e falou assim, melhor dizendo, filha, o seu pai, porque eu falei, Deus, eu vou aprender a ser filha, está lhe dando permissão. Ela podia ter dito qualquer coisa, mas ela foi tão pontual quando disse, quem conhece o Pai, se conhece. Repita isso. Continuando, versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus levanta, Jesus tira a capa, Jesus coloca uma toalha na cintura, Jesus derrama água e Jesus lava os pés. A igreja por muitos anos pegou a espada. Você sabe que Pedro, um pouquinho depois, é isso que ele vai fazer. Pedro vai pegar a espada e vai cortar a orelha de Malco. E a igreja, porque Pedro é uma figura da igreja, durante muito tempo fez a mesma coisa e ainda faz a mesma coisa que Pedro. Nós somos rápidos em cortar orelhas. Nós somos rápidos em julgar as pessoas.
Nós somos rápidos em ter soluções para tudo que acontece. É ou não é? É. Infelizmente, nos falta a empatia necessária, nos falta a bondade, a generosidade. E então Jesus, que tinha todo o poder, ele não pega uma espada. Ele pega uma toalha. Nós somos rápidos em condenar não só o mundo, mas uns aos outros. A gente não condena só os que estão do lado de fora, a gente condena os que estão do lado de dentro. E não temos disposição para perdoar, não só os que estão do lado de fora, a gente não perdoa os que estão do lado de dentro. E ninguém precisa ser um guru espiritual para chegar a uma conclusão muito triste. Se você não consegue perdoar, se você não consegue servir, você não conhece Jesus. Simples como essa colocação. Porque quem você está imitando? Quem você está imitando? Quem que nós temos imitado? Se nós estamos retendo o perdão, se nós estamos retendo o amor, a generosidade, o serviço. Jesus estava prestes a ser provado de forma cruel, desumana. E a minha pergunta é, Jesus agiu como ele se sentia? Fez isso? Não. Você vai ver essa situação. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que ele ia ser vendido, ele sabia que ia ser negado, ele sabia que ia ser espancado, mas ele não agiu como ele se sentia. Eu ouvi algo incrível. Esses dias escutei um podcast e a menina falava assim, você sabe qual a coisa mais tremenda que aconteceu ali? Porque Jesus vai chamar Judas de amigo. E Jesus era falso porque chamou Judas de amigo? Não. A diferença é que Jesus não deixou que Judas mudasse quem ele. E às vezes a gente justifica as nossas atitudes por causa dos outros. Sabe que nesse processo eu escolhi, independente do que os outros façam, eu não vou deixar mudar quem eu sou. Quem eu sou. Um pastor amigo meu disse assim, nada destrói mais do que dizer a verdade. Se você foi chamado para dizer a verdade, se prepare. As pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Quantos estão me entendendo? Quantos estão com o coração aberto? Quantos estão ouvindo Jesus nesse lugar? Tenho todo o direito de me sentir assim. Eu tenho todo o direito de sentir pena de mim mesmo. Mas não é o que Jesus faz. Então não interessa como você age. Não é porque eu quero menosprezar você. É porque a referência não somos nós. A referência é Jesus. E ele poderia ter agido de qualquer maneira. E ele não age. Ele não faz isso. Ele se levanta e lava os pés. Por quê? Por que Jesus se levanta e lava os pés? Porque Jesus sabia exatamente quem ele era. Só consegue fazer isso quem sabe exatamente quem é. Só consegue se humilhar quem sabe exatamente quem é. Quando eu não sei quem eu sou, o meu orgulho vai me fazer sempre resistir. Vai me fazer buscar sempre a justiça. Jesus sabia para onde estava indo e o poder que ele tinha. A Bíblia acabou de dizer isso para mim. Sabe o que isso fala? Jesus estava no controle total daquela situação. Jesus estava no controle total. O seu servir vinha desse poder, vinha desse sentimento. Perdão, o seu servir vinha desse poder, não de sentimentos. Que às vezes a gente quer sentir para poder servir. Jesus, ele fala, se você sabe quem você é, servir não é uma escolha. Fala para quem está ao teu lado, se você sabe quem você é.
Servir não é uma escolha. Quem conhece o Pai, me conhece. Deixa eu te ajudar com algo. A capacidade de amar de Jesus vem de quem Ele era, de quem Ele é. A capacidade de amar de Jesus vinha porque Ele sabia quem Ele era. Quando eu sei quem eu sou, eu tenho capacidade de Deus para amar o inamável. Para amar o inamável, aquilo que eu falo, não consigo amar, mas quando eu sei quem eu sou em Jesus, eu tenho essa graça, essa capacidade. Nós deveríamos fazer o mesmo. O nosso servir e amar não devem estar baseados no que sentimos, mas em quem somos. O nosso servir e amar não deve estar baseado no que sentimos, mas em quem somos. Então vamos lá. Quando eu me sinto desanimado, a crise está onde? Na minha identidade. Quem está me entendendo? Igreja, o meu desejo nesse lugar essa noite é que eu consiga pregar da maneira mais simples possível, para que você não perca nada. Porque a gente pode perder tanto tempo com desculpas, com argumentos que estão acabando com a nossa vida em Deus. O nosso desânimo não vem porque eu estou cansada, porque eu trabalho muito. Claro, se você está cansado, você precisa descansar. Só isso, você não precisa largar as coisas. Vocês estão me entendendo? Quem está cansado precisa descansar. É honesto, olha, eu preciso tirar uma semana para descansar. Não precisa dizer assim, olha, eu preciso sair fora. Eu preciso ir embora. Então, olha o que Jesus está dizendo para mim. Filhos, filhas, se vocês estão desanimados, vocês se esqueceram de quem vocês são. Porque o servir vem de saber quem eu sou. Isso é tão simples, mas tão verdadeiro. O tanto de verdade que está dentro dessas palavras. Se Deus apenas nos amasse pelo que nós fazemos. Pensa aí, se Deus só te amasse pelo que você faz. Se Deus só quisesse você perto porque você realiza algo. Quantas vezes colocamos como nos sentimos antes do que sabemos que Jesus teria feito? Quantas vezes a gente coloca as nossas emoções na frente antes de perguntar a Jesus, como você teria agido? Jesus, como você teria feito? Jesus, como você teria lidado? Jesus, de que maneira você cuidaria dessa situação? Não importa como eu estou me sentindo. E eu sei porque eu também sou humana como você. A gente pode sentir um monte de coisas, até ódio. Hoje eu fui me exercitar na força do ódio. Alguém mais? Pensa que eu estava feliz? Não. Mas, sentir força no ódio para malhar, não tem problema. Mas sentir força do ódio dentro da igreja, com os teus irmãos, a gente está doente. E então eu olho, e ele vai dizer assim: pegamos a espada e cortamos orelhas, ao invés de pegarmos a toalha e lavarmos pés. Para amar como Jesus amou, precisamos prestar atenção em quem somos, não no que sentimos. Pega essa chave. Eu vou repetir para você. Para amar como Jesus amou, precisamos prestar atenção em quem somos, não no que sentimos. Não no que sentimos, mas em quem você é. Então não é um lava-pés que causa estranheza nos discípulos. Porque eu não vou me aprofundar nisso, mas vai ser lindo se você tiver curiosidade. O lava-pés era uma prática que fazia parte daquela cultura. Eles andavam estradas, eu tenho certeza que você já escutou isso muitas vezes, se não desse altar, você já ouviu isso. Então,
dentro de uma casa era hospitaleiro, um criado vir e lavar os seus pés. Quando Jesus começa a lavar os pés, não era algo estranho, não era uma novidade para eles. O que era estranho no lava-pés? Jesus lavando. O lava-pés não era espanto, fazia parte da vida deles. Mas sabe o que não fazia parte? Era um rei lavando um pé. O que causou estranheza foi Jesus, o líder, o mestre, o Rabi, o Rabone, o El Shaddai, o Elohim, fazendo o que um criado faria. Não perde o ponto. Você precisa começar a usar a sua imaginação. Às vezes a gente pensa que isso é coisa de nova era. E entender, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, fazendo o serviço mais baixo. E quantas vezes, porque você limpa o banheiro, porque você arruma uma cadeira, porque você não é a pessoa que prega todo domingo, você acha que não tem valor o que você faz. Eu quero te lembrar, você não sabe quem você é. Porque se você conhecesse o seu pai, você saberia que não há serviço muito baixo para Jesus. Não há nada que é tão pequeno assim. É a minha parte, amém por isso. O que causou estranheza no meio dos discípulos foi quem estava fazendo. Jesus estava se pondo na posição mais humilde de todas. Agora lembre-se que João Batista lá no início disse: eis que vem um do qual eu não sou digno de tirar as sandálias. Olha isso, João Batista diz: vem o Rei dos Reis, o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, do qual eu não sou digno de tirar as sandálias. E quem estava tirando as sandálias dos discípulos? Jesus. Porque um servo deveria fazer isso. Por isso é compreensível a reação de Pedro. Ele vai dizer assim, continua comigo lá na Bíblia, versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro vira para Jesus e fala: não tinha que ser assim, não pode ser assim, não está certo de jeito nenhum. Por que o Senhor está fazendo isso? É degradante, é humilhante. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu sei que talvez existe uma linha teológica que pensa assim, e tem base também para isso, de que Pedro era o orgulho dele. Pedro era um cara impulsivo. Ele falava muita coisa sem pensar. Mas talvez, só talvez, Pedro olhou para essa situação e pensou assim: Jesus, como você vai fazer algo que é tão pequeno, tão humilhante? Então, quando eu olho esse momento, a interação de Jesus e Pedro, no meio deste episódio, é decisivo. Porque Jesus é o cara do meio. No meio do lava-pés, a Bíblia joga um holofote nessa situação. Pedro falando: o meu pé, você não vai lavar. De jeito nenhum. Se é o orgulho, o protesto de Pedro, ele está indignado e Jesus está cometendo um erro. Como o líder de Israel, o rei de Israel, está se prestando ao papel de lavar os meus pés. Soa familiar, igreja? Recusar o amor de Deus? Observe Jesus agir. Ele se levanta, isso é uma ação. Ele tira a capa, isso é uma ação. Ele pega uma toalha, isso é uma ação. Ele derrama água, isso é uma ação. Ele lava os pés, isso é uma ação. Jesus demonstra amor ativamente. O tempo todo, Jesus, uma bacia e uma toalha. Mas a maioria consegue ver tal gesto como Jesus nos limpando, nos lavando. E isso é fato. Ele foi fazer isso, mas eu quero que você pense comigo. Jesus vai lavar o pé de quantos discípulos?
12 discípulos. A água, no último discípulo, ela ia estar como? Imunda. Suja é apelido. Estão comigo? A água estaria imunda. O que de fato está ajudando a limpar aqueles pés? A toalha. Que estava onde? Na cintura. Cintura é lugar do cinturão da verdade. Jesus estava com a verdade, tirando a sujeira daqueles pés. Mas sabe o que a gente perde o ponto? É que o lava-pés é exatamente o que acontece na cruz. Jesus vem, se faz o menor de todos e começa a tomar sobre si, porque quando Jesus ia limpando, você não perde o ponto. Jesus, ele tira a capa. Tirar a capa é tirar a glória. Ele abre mão da glória. Ele se faz o menor. E ele vem trocar de lugar conosco. Porque conforme Jesus ia limpando os pés deles, quem ia ficando sujo? No final, quem é que estava limpo e quem é que estava sujo? Jesus. A água no último estaria muito suja. O que de fato está juntando a limpar é a toalha que está nele. A cada discípulo que tem os pés lavados, Jesus está ficando mais sujo. No Antigo Testamento, o ato de lavar os pés era um rito que se fazia no dia da expiação, para que o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos. Pedro é uma figura da igreja e personifica a nossa relutância para os caminhos incomuns de Deus. Sabe o que Pedro me lembra? Sabe onde está a semelhança? Talvez tudo o que Pedro quisesse dizer ao se recusar fosse: por que Jesus? Não, isso não. Não é assim que deveria ser. Sabe quantas vezes eu já falei isso para Jesus? Por que isso, Jesus? Por que eu estou passando por isso? Não, Jesus, não é assim que deveria ser. A gente primeiro se indigna com Pedro, parece que ele está se opondo a Deus. E quantas vezes a gente não faz igual? Quantas vezes Jesus não está de joelhos diante de nós, querendo derramar o seu amor, e a gente está dizendo para ele assim, só porque ele está fazendo de uma maneira que não é a que você gostaria, você não vê o amor dele. Pedro, na cabeça de Pedro, a forma como Jesus estava fazendo estava errada. Então ele está dizendo, Jesus, não, isso não, desse jeito não. Mas eu, Vanessa, quantas vezes eu passo lutas, eu passo situações, eu enfrento circunstâncias que eu falo, não, Jesus, isso não, está errado. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, Vanessa? Só porque você não entende agora, não significa que você não vai compreender. Só porque agora não está fazendo sentido, deixa eu lavar os teus pés. Só porque agora parece que nada disso está no lugar certo, deixa eu lavar os seus pés. Você pode erguer as mãos para o alto e dizer assim, Jesus, lava os meus pés. Eu estou te pedindo, lava os meus pés. O lava-pés é o spoiler de toda a crucificação. Eu quero que você pense em quantas pessoas na Bíblia que resistiram às ações de Deus, porque não se conformavam com a maneira que elas esperavam. Quantas pessoas? Eu sei da minha própria lista de resistência a ações de Deus que não se conformavam com aquilo que eu esperava dele. Aí olha o que Jesus vai dizer para Pedro no versículo 7. Jesus respondeu, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Quantas vezes, como pastora, eu ouço as pessoas compartilharem as suas lutas, na esperança, quando elas falam comigo, de que eu venha explicar o porquê delas estarem vivendo aquilo. E sabe o que Jesus me disse? Filha, aprenda a dizer assim, eu não compreendo o que ele está fazendo agora, mas confia. Mas lá na frente você vai entender. A gente tem uma mania de, quando é líder, achar que a gente precisa dar resposta para tudo. Deus não está pedindo resposta para tudo. Tem hora que você tem que dizer assim, olha, eu não sei, mas confia. Lá na frente você vai entender.
Confia. Confia em Jesus. Lá na frente isso vai fazer sentido. Só confia. E então, ele vai dizer assim, Pedro. Respondeu Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Gente, eu amo Pedro. Pedro, ele vai dizer assim. Primeiro ele fala, não, Jesus, você não lava meu pé. Aí quando Jesus fala assim, Pedro, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte de mim. Então, Jesus, me dá um banho. Ele sempre queria mostrar que ele era mais espiritual. Vocês estão comigo? Pedro era religioso, Deus ia tirar isso dele. Ele ia passar por um estreito que ia promover... Porque na hora que ele nega Jesus, ele vê que ele ainda tinha coisas na sua identidade. Então é aquele cara que vai dizer assim, e a Bíblia não esconde isso de nós. Eu não preciso me esconder de vocês. Você não precisa se esconder de mim. Jesus está nos vendo. Às vezes a gente vai dizer assim, e é o melhor que a gente pode fazer. E Jesus fala, ai meu Deus, Vanessa, você quer um banho? Mais alguém? Que vai diante de Deus e fala primeiro, não, tá tudo errado, não pode ser de Deus, não é Deus esse negócio. Depois fala assim, já que é teu, então me dá um beijo. Jesus fala assim, ai, vamos lá. Jesus tem muita paciência. Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz com isso. Imagina se Jesus tivesse paciência comigo. Então ele diz assim, não, deixa eu voltar aqui, calma, é que eu vou me antecipando e agora eu coloquei um negócio aqui. Pedro, ele não gosta do que ele ouve de Jesus, quando Jesus diz para ele assim, né? Se você não fizer isso, você não tem parte. Pedro tem dificuldade com aquilo que ele não entende, isso é importante. Pedro, ele tem dificuldade com aquilo que ele não entende. Eu tenho dificuldade com aquilo que eu não entendo. Quem mais? Aí, gente, vamos ser gente de verdade. Cutuca o irmão que está do lado e fala assim, cara, essa palavra é para mudar a tua vida mesmo. Quem tem dificuldade com aquilo que não entende? Todo mundo tem. Pedro é um exemplo clássico. Ele tem dificuldade com aquilo que ele não entende. Ele não está entendendo direito aonde Jesus quer chegar. Jesus vai ser traído. Ele saca a espada e corta a orelha. Jesus vai ser crucificado. Pedro fala, de jeito nenhum eu vou deixar. Por que Pedro reage assim? Porque Pedro tinha dificuldade com aquilo que ele não entende. Quando ele não entendia uma coisa, ele hiper reagia. Nós, a gente purinho. Quando ele não entendia algo, ele hiper reagia. Eu te seguirei, Jesus, aonde quer que você vá. Desde que eu entenda para onde o Senhor está me levando. A gente ri porque há muita verdade nisso. Jesus, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Onde for eu vou, o que fizer farei, o que disser direi. Mas desde que eu entenda, desde que eu saiba, desde que eu conheça o caminho, desde que eu possa dar pitaco, daqui até lá, eu sou um Waze, Jesus. Jesus fala, olha, esse é meu caminho. Você fala assim, não, recalculando. Mas nós sabemos que esse Pedro vai ser restartado. Ele vai ser resetado. Por que eu sei disso? Porque quer ver um reset? Pedro se chamava Simão. Deus muda a identidade dele. Há um reset dentro dele. Quando eu vou ler as cartas de Pedro, eu não vejo mais esse Pedro que ia de 0 a 100. Eu vejo um homem cheio de fé. Você vê 1 Pedro, 2, ele está lá cheio de fé. Fé inabalável. Você não vai me lavar, então Jesus repreende ele. Então ele fala, então me lava por inteiro agora, Jesus. E essa é uma qualidade admirável de Pedro. Porque ele era de verdade. Sabe, Jesus, não me lava. Então me lave por inteiro. É admirável isso em Pedro. Eu posso olhar para Pedro e falar assim, ai meu Deus do céu, por que minha mãe não me colocou o nome de Pedra? Petra. Grande livramento foi que eu nasci no dia, né? 13 de junho, né? O dia lá do Santo Antônio, meu nome é Antônia. Eu acho hoje é um nome bonito.
É porque nome tem fases, né? Se a gente falasse lá atrás, a pessoa fala assim, não, mas Antônia hoje é um nome forte, é um nome bonito. Mas eu de criança, eu ia ser a única Antônia na minha geração. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu olho, eu continuo no versículo agora, no versículo 10, Jesus vai dizer para ele assim, ó. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, dá glória a Deus. Mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Estar limpo tem uma aplicação ao batismo, amém? Quando ele diz assim, vocês já estão limpos, tem uma aplicação ao batismo. Mas eu creio que além da certeza da salvação, todo cristão precisa entender que na caminhada pelo mundo, os nossos pés serão contaminados. Jesus fala assim, quando você me aceitou, quando você me confessou, quando você foi batizado, você foi limpo. Mas não tem como a gente andar pelo mundo sem ser contaminado. Então Jesus fala, olha, vocês já estão limpos, mas vocês precisam lavar os pés. Pedro, eu não preciso te dar um banho de novo. Você já foi limpo pela palavra. Você já me aceitou dentro do teu coração. Você largou a rede e me seguiu. Mas os teus pés estão sujos. Diga assim, os meus pés estão sujos. Isso é uma visão clara de uma pessoa salva que vive no mundo e luta contra o pecado. Eu não preciso tomar um banho, eu já tomei. Apenas uma parte de mim precisa ser restaurada. E então, eu li um texto, eu não sei se é do Charles Spurgeon, eu não me lembro se era dele, mas ele diz que um cara estava acompanhando e ele estava atravessando a rua e no meio da travessia ele para, ele fala alguma coisa e aí ele volta a atravessar. E aí o cara que estava ali esperando, ele fala assim, o que aconteceu? Ele diz assim, não, Satanás tentou falar algo contra mim. Eu me lembrei que eu tinha me separado de Jesus e não ousei dar um passo sem ser restaurado com ele. Você não precisa fazer isso de uma maneira religiosa. Mas quando eu li isso, eu pensei assim, uau. Eu não quero dar um passo se o pecado estiver entre eu e Deus. Eu vou parar e me restaurar. Eu vou parar e falar assim, Jesus, eu recebo agora a liberdade para a qual o Senhor me chamou. Eu declaro o teu sangue me purificando dessa situação. No versículo 12 vai dizer assim, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua e voltou ao seu lugar. Gente, isso é muito profético. Jesus tira a capa, abre mão da sua glória. Jesus se abaixa, fica na posição mais baixa, lava os pés, recebe sobre ele aquilo que era deles. Quando ele termina aquilo, ele joga fora, pega a capa de volta e retorna ao seu lugar. O que ele tinha dito? Eu vim para o Pai, eu vou pagar o preço e eu vou voltar para o Pai. Versículo. Então, lhe perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que eu quero te dizer? Jesus estava incutindo no coração deles o que fazer parte do reino significa. Metanoia é um reset na mente. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o quanto suas atitudes precisavam ser transformadas. Pedro disse Senhor e não na mesma frase. Pedro disse Senhor e não ao Senhor na mesma frase.
Como você pode chamar Jesus de Senhor e falar não para Ele? É que a gente lê rápido, né? Jesus fala, Senhor, não vai lavar o meu pé. Mas se eu sou seu Senhor, como eu não vou lavar seu pé? Vocês estão me entendendo? Numa mesma frase ele disse Senhor e não para Deus. Sejamos honestos. Quantas vezes estamos lutando com a toalha da verdade e a água do Espírito? Quantas vezes Jesus está da nossa frente com uma bacia, com uma toalha, e a gente está lutando, dizendo, Senhor, mas fazendo do nosso jeito. Não me peça para cuidar de pessoas. Jesus, eu te amo, mas isso, não. Como eu amo Jesus, mas não. Jesus, eu te amo, mas não quero saber de ninguém. Jesus, eu te amo, mas não quero mais. Jesus, eu te amo. A gente diz Senhor e não na mesma frase. Jesus está diante de cada um de nós com uma toalha na cintura. Filha, filho, se você não pode se submeter a isso, você não entende o que eu quero dizer. Se servir as pessoas não está no seu coração, você não pode fazer parte da minha equipe. Se você ainda acredita que pode me dizer como eu posso ou não cumprir a minha missão, você não está pronto. Em que posição nós estamos nessas cadeiras? Em que posição você se sentou hoje? De alguém que vai dizer assim, Jesus, eu não entendo, mas eu vou confiar. Ou você está dizendo para Jesus o que Ele deve fazer? Você sabe que a maior parte das pessoas que eu pergunto, eu falo assim, mas você tem uma palavra de Deus? Elas dizem, não. Mas como que você vai se mover? Não, porque eu quero. Mas qual foi a... Não e Senhor na mesma frase. Na mesma frase. A mentalidade da bacia e da toalha, ou você está tendo a mentalidade da espada? O lava-pés é a purificação daquelas ofensas diárias que parecem inevitáveis para aqueles que andam no pó do mundo. Lavar os pés é deixar as coisas que nos entristecem, nos ferem, nos machucam, nos decepcionam, nos estagnam, nos desanimam, nos sobrecarregam, vivendo num mundo caído. Jesus fala, eu estou lavando os seus pés, agora lavem uns dos outros. Para encerrar, Lucas 6, 40, Mateus 10, 24. Joga para mim, dá para jogar? Senão eu corro aqui. Já está aqui, é. O discípulo não pode estar acima do seu mestre. E a mesma coisa vai dizer em Mateus também e em Lucas. É a mesma coisa. Quando você se recusa a amar, a servir e a perdoar os seus irmãos, é porque você pensa que é melhor do que eles. Isso é um tapa na nossa cara. Quando você se recusa a amar, quando você se recusa a servir, quando você se recusa a perdoar os seus irmãos, é porque você pensa que você é melhor do que eles. Mas o mais triste, primeiro você pensa que é melhor, mas lá na verdade, o fundo da verdade é que você se acha melhor que Jesus. Ele diz, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Se eu pude lavar o seu pé, como você não pode lavar do outro? Como você não pode lavar o pé dos outros? Quantos estão me entendendo? Jesus pede para nós, lavem os pés uns dos outros. Quantos resets da Bíblia? Deus pegou Jacó e fez dele Israel. Deus pegou Abrão e fez dele Abraão. Deus pegou Sarai e fez dela Sara. Deus pegou Simão, fez Pedro. Deus pegou Saulo e fez Paulo. O que Jesus faz com o seu poder absoluto? Ele serve. Agora pensa você com poder absoluto, será que você serviria? Jesus serve. E aí, para contextualizar o que a gente está conversando, por que Jesus me pediu para falar do lava-pés? Por que Jesus disse, comece o reset da igreja pelo lava-pés? Porque a gente esqueceu quem a gente era lá no início. A gente esqueceu como nós
agíamos, como nós fazíamos, como nós nos movíamos lá no início. Se um casamento começa a ficar desgastado, você precisa de um casamento novo? Triste, né? A igreja hoje acha que precisa. Mas deixa eu te dizer algo, esse não é o padrão da Bíblia. Você está dizendo não e Senhor na mesma frase. Se um casamento está desgastado, Jesus só precisa a gente só precisa buscar em Jesus o renovo. Renovo não é uma novidade, renovo é trazer dentro. Vocês estão comigo? Acorda quem está do teu lado. Você sabe quando você lê em Apocalipse, Jesus vai falar para uma igreja que ela precisava de um reset. O que ele fala? Lembre-se do lugar onde você caiu e volte ao primeiro amor. Reseta. Mas a gente gosta de pensar, isso mesmo, a pastora tem que resetar, o pastor tem que resetar, irmão. Para de apontar o dedo. Eu preciso. Pega o seu dedo e vira para você. Faz esse ato profético, você consegue? Levanta o seu dedinho. Agora eu sei que o dedo está assim, ó. Em nome de Jesus. Todo demônio do apontador de dedo fora. E agora pega o seu dedo e vira assim para você. E fala, eu preciso ser resetado. Eu preciso ter os meus pés lavados. Sou eu, Jesus. Não, você vai aplaudir Jesus direito. Hoje é uma noite de ceia. E eu não sei o quanto você consegue visualizar Jesus, o nosso Salvador, nesse lugar hoje com uma toalha na cintura. Para lavar os seus pés. Minha oração é que você não seja o Pedro hoje. Eu queria mostrar uma foto, eu esqueci de mandar, mas um artista pintou a cena do lava-pés, e é muito interessante porque enquanto Jesus está segurando com força o pé de Pedro, você percebe na pintura, né? Porque Pedro meio que quer arrancar o pé, né? Jesus fala assim, deixa o pé aqui, Pedro. Os outros discípulos, não, tem um que está assim, ai meu Deus. Tipo, ai vai chegar no meu pé está fedendo, Jesus. O outro está tipo assim, ai, o que está acontecendo que eu não estou vendo nada? O que Jesus está falando? Somos nós. Como que você está sentado em volta da mesa? Jesus preparou um banquete lindo para nós. A gente está aqui para sentar na mesa com Ele. E você sabe que eles deveriam, antes de Jesus começar a Santa Ceia, um deles deveria ter se levantado e feito isso, mas ninguém fez. Então Jesus se levanta. E você sabe qual que era a discussão quando Jesus se levanta? Me ajuda a pregar. Eles estavam discutindo quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem é o maior, quem é o menor. Aí Jesus fala, agora é um bom momento para me ilustrar uma coisa. Vem aqui. Tira a capa, a autoridade, diminui e fala, eu vou lavar os pés de vocês. Para de querer os títulos, queira servir com esse coração. Eu sei quem eu sou e é isso que eu quero fazer. Todo mundo pegou a ceia? Você vai ficar sentado, não precisa levantar. Jesus me pediu para fazer algumas coisas diferentes hoje. Mas eu vou pedir para o louvor subir. Ou Elias pode ficar comigo aqui, o resto pode ficar lá embaixo. A gente vai dar conta do recado por enquanto. E eu quero pedir uma coisa. Eu vou pedir para vocês liberarem aqui esse corredorzinho, por favor. Eu vou pedir para todos os diáconos
fazerem uma fila aqui. Sem exceção. Aqui. Vocês podem? Olá, a Bia já foi para a prioridade. Não, eu achei engraçado que ela foi para o começo da fila, né? A prioridade, tá certo. Tem bebê de colo, é prioridade. A Paulinha também vai para a prioridade, Paulinha. Pode, com certeza. Presbítera, presbítera. Cadê o pai? Ah. Todo mundo pegou a ceia? Alguém aqui não pegou a ceia? Assinala assim para mim. Só para mim poder. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E o que vocês vão fazer? Vocês vão conhecer a pessoa que está do teu lado. Não finge. Não tenta impressionar, fala a verdade. De repente essa pessoa, a gente vai ministrar uns aos outros agora. Você que está com a ceia, você vai virar para quem está do teu lado. Se apresenta, fala, oi, tudo bem? E vocês vão conversar. E depois vocês vão orar um pelo outro, amém? Com a pessoa que está do seu lado. Amém? Glória a Jesus.